Olá pessoal, boa noite. Direto do meu gabinete aqui em Brasília. Mais uma live daquela série Lives que nós não gostaríamos de estar fazendo, que eu não gostaria de estar fazendo, mas que é necessária até porque nos últimos dias muita confusão aconteceu em muitos estados do Rio Grande do Sul com mudanças de critérios por parte do governo do estado, que está com uma metodologia de bandeiras amarela, laranja, vermelha, preta, enfim, para decretar ou não fechamento de comércios, de indústrias, para poder melhor combater ao coronavírus. E o título dessa live no meu Facebook, estou no Facebook ao mesmo tempo que eu estou no Instagram, né? No Instagram não tem título a live, mas o título da minha live no Facebook é: o estado do Rio Grande do Sul está sendo governado por uma planilha de Excel. E não há outra conclusão, por mais dura que possa parecer, senão essa depois de assistir ao pronunciamento do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta tarde. O governador foi eleito pela maioria dos gaúchos, um governador que, aliás, muitas vezes ele fala na importância do diálogo e realmente o pratica. Sou testemunha disso, por muitas vezes, não por tantas, mas por algumas vezes tive que conversar com ele, me atendeu bem, conversou, atendeu, mas nestes últimos dias tem se demonstrado apenas fiel àquilo que demonstram os números de uma planilha de Excel, né? Sem desmerecer o trabalho dos técnicos e dos médicos, pelo contrário, congratulando todos os que fizeram uma metodologia que possa servir como guia para o estado do Rio Grande do Sul, mas não que tenha a última palavra sobre tudo, né? Eu quero lamentar isso. Eu estou estranhando só aqui, não sei se tem alguém me acompanhando pelo Facebook, mas não estou vendo comentários no Facebook, só no Instagram, mas pelo visto acho que eu estou ao vivo mesmo no Facebook. Mas eu quero lamentar, portanto, que um trabalho que realmente bem feito, de avaliação, né, para se tornar um guia para a saúde pública, esteja sendo utilizado como palavra final irrecorrível, né? Existe uma possibilidade de recurso aí que o governador agora abriu para que prefeituras pudessem, nas próximas vezes, declarar sua insatisfação, mas a palavra final continua sendo, né, desta planilha de Excel, né? Então, eu sinceramente espero que isso seja revisto, principalmente na Serra Gaúcha e na região da fronteira, né, onde os municípios continuam agora com a imposição da bandeira vermelha, ou seja, vão voltar a fechar, pelo menos pela determinação do governo do estado, muitos comércios que já tinham se adaptado a essa nova realidade, né, com higienização constante, com máscaras e tudo que é necessário para combater e evitar o contágio. Eles vão ter que fechar muitos comércios e isso vai impactar a vida de muitas pessoas, e isso é algo que precisa ser levado em consideração: vidas na área da saúde e vidas no sentido amplo das pessoas que estão buscando seu ganha-pão para poder seguir com suas vidas. Nós estamos desde o mês de março esperando, né, que as autoridades atuem de forma coordenada e que possam assim, isso desde aqui Brasília, né, as autoridades federais até as estaduais e municipais possam oferecer as melhores saídas para os cidadãos. E a gente tem visto isso muito pouco. O estado do Rio Grande do Sul, né, que eu esperava tivesse continuar nessa senda de mais diálogo com as prefeituras, agora, inclusive por meio do Procurador-Geral do Estado, está ameaçando, né, prefeitos que descumprirem as suas determinações impostas de cima a baixo, está ameaçando inclusive de processo criminal. Isso é muito errado, nós precisamos de razoabilidade. Eu preciso reforçar aqui que desde o início eu tenho dito que nós precisamos de serenidade e responsabilidade, muita responsabilidade, e, portanto, decisões não podem ser tomadas assim de última hora. Num sábado à noite, né, vem uma determinação do governador de que a partir da segunda-feira muitos negócios no estado, em muitas regiões, sejam fechados. Isso
Não é cabível, não é desta forma que se faz política, nem é desta forma que se faz ciência. Né? O que a gente está vendo é uma tentativa tecnocrática de gestão. Isso não é uma alternativa democrática, até porque modelos são falhos. Nós vimos o que aconteceu em Santa Maria. Santa Maria, de repente, teve 7 novos leitos, estava com 1,5, né, na tabelinha do governo do estado, e em virtude desses novos leitos, acabou agora, né, voltando a ser bandeira laranja, não era mais bandeira vermelha. Então vejam, 7 leitos. A bancada do Novo no Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa, que tem um trabalho técnico muito bom, fez os cálculos e viu que por apenas 2 leitos a cidade de Santa Maria, e toda a região impactada, centenas de milhares de pessoas impactadas por apenas 2 leitos na planilhazinha do Excel, né, poderia permanecer na bandeira laranja. Então é uma questão de bom senso, né? Os responsáveis pela planilha, pelo trabalho acadêmico, por tudo que está sendo feito, né? De levarem ao governador a informação e o governador chamar os prefeitos e conversar, entender o que está acontecendo e fazer, por exemplo, sugestões para que os prefeitos façam as adequações na saúde pública. Né? São necessários mais 2 leitos de UTI, que esses 2 leitos de UTI sejam providenciados. E o pior, esses 2 leitos de UTI são apenas um de 11 indicadores. Então, em 11 indicadores, apenas um indicador que corresponde a apenas 2 leitos é capaz de impactar nas vidas de centenas de milhares de pessoas em toda a região de Santa Maria. Não tem cabimento. A mesma coisa está acontecendo na cidade de Uruguaiana, em que conversei há pouco também com o prefeito de Uruguaiana, né? Em que não houve nenhum óbito, né? Poucos casos de Covid. A cidade está preparada com todos os cuidados no comércio, na indústria, enfim, nas pessoas que trabalham no dia a dia para que não haja a disseminação. E aí parabéns também a todo o povo gaúcho que tem contribuído muito para que essa volta à normalidade possa acontecer. Mas, de novo, nós não podemos ser governados por uma planilha de Excel. A política é justamente para que os gestores avaliem os dados, tomem esses dados como guias para a sua ação, mas tomem a decisão política. Né? E baseado em evidências. Lógico, eu sou o primeiro a defender isso, eu sou a favor de nenhum tipo de politicagem, muito menos favorecimento a um determinado administrador municipal porque é do mesmo partido ou porque deixa de ser. Pelo contrário, tem-se de seguir certos critérios. Agora, esses critérios não podem ser a verdade absoluta, senão o governo está criando simplesmente um novo programa, né? nos moldes minha planilha, minha vida, né? Nesse caso nem é minha planilha, tua vida, né? Eu tenho uma planilhazinha aqui, toma, isso aqui vai impactar diretamente na tua vida no dia a dia. Não dá para ser assim, até porque nós já temos impacto demais do coronavírus nas nossas próprias vidas. Todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte dos brasileiros, todas as pesquisas têm demonstrado isso, tem receio da contaminação. Isso é natural, é um vírus que é letal, principalmente para quem está no grupo de risco. Não há vacina, é preciso cuidados, é preciso que haja sim indicadores, é preciso que haja uma orientação das autoridades, coordenação, que lamentavelmente desde o início, né, faltou muito em todas as áreas. Agora não pode ser essa imposição, no que, mais uma vez, o STF atrapalhou e muito, porque o STF lá pelas tantas disse que a responsabilidade era concorrente, né, de estados e municípios para resolver, que é exatamente o que diz, se eu não me engano, é o artigo 23 da Constituição Federal, inciso 2º, se eu não estou enganado porque eu li há pouco a decisão. E depois vieram contestações de municípios porque governadores estavam em outros estados, né, impondo determinadas restrições sem o menor diálogo. E o STF, né, apesar de uma súmula vinculante, que é importante dizer, súmula vinculante tem força de lei para os termos do STF, né? Tem força de precedente que não muda. Apesar de uma súmula vinculante determinar, né, que horários de funcionamento, por exemplo, de comércio na cidade são de responsabilidade de municípios, apesar disso, né, a ministra Carmen Lúcia, em decisão monocrática, decidiu que
que os governadores têm, então, essa prerrogativa. Mesmo assim, deveria sempre imperar o bom senso. E aqui eu falo também para os promotores, né, do Rio Grande do Sul. Prestar muita atenção não só ao que está acontecendo, claro, nos municípios e eventuais abusos ou desconformidades com a lei, sempre precisa ser a figura do promotor de justiça, né? Ele precisa apontar. Agora também o que está acontecendo no próprio estado, não dá para pegar uma planilha e simplesmente tratar ela como se fosse a verdade, ainda mais quando qualquer modelo é falho. Vamos começar por aí, né? Eu não precisaria dizer isso, a maior parte de vocês conhece minha trajetória, mas eu vim de experiências muito recentes na academia, né? Mestrado em jornalismo, mestrado em ciência política, com muita análise quantitativa, e nós todos sabemos que em análise quantitativa e em estatística sempre há espaço para aprimoramento, sempre há espaço para encontrar falhas, nada é 100% estático nas análises quantitativas e na estatística quando se trata justamente de vidas humanas, quando se trata justamente de prevenção na área da saúde, né, que é algo que acaba impactando todo mundo e ao mesmo tempo evoluindo muito diferentemente de região para região. Opa, só um pouquinho que eu liguei sem querer o meu Facebook aqui. Então eu anotei algumas coisas aqui, eu não quero também ficar muito tempo nessa nossa live de agora, porque é mais uma repercussão sobre o que aconteceu hoje à noite, mas só hoje à tarde, perdão, na manifestação do governador do estado, Eduardo Leite, e de novo, repito, na verdade ele está como governador, mas quem governa o estado é uma planilha de Excel, né? É isso que nós estamos vendo hoje, esta planilha aqui que dita os rumos das nossas vidas no estado, sem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de análise, que seria muito positiva. Por exemplo, chegar para o prefeito de Santa Maria antes do anúncio, né? Ou mesmo com o anúncio e dizer, vamos deixar em bandeira laranja por mais uma semana, mas se você não conseguir os 7 leitos que foram encontrados, ou na verdade 2 leitos, vai mudar para bandeira vermelha. Então mobiliza aí a sociedade, vai atrás, até porque todos os índices demonstram em todo o estado que há uma capacidade ainda a ser preenchida, há leitos de UTI vagos. E aí nós também não podemos ser demagogos. Olha para o passado. No ano passado, ainda mais nessa época do ano, no ano retrasado, em vários locais faltaram leitos de UTI. E hoje está sobrando por quê? Justamente porque há esta parada total. Há muitas pessoas que não estão indo aos médicos, não estão fazendo as cirurgias eletivas, né? E outros fatores que poderiam levar a um aumento no número de internações, porque realmente está quase tudo parado, mesmo no caso de municípios que já começaram a reabrir seus comércios, porque as coisas estão acontecendo há pouco. Então nós precisamos ter uma mínima previsibilidade, e isso vale tanto na avaliação do que pode acontecer futuramente em relação à doença, por isso que há os dados, a metodologia. Para quem não sabe, inclusive, na quinta-feira passada, o governo passou a incluir na metodologia, né, a expectativa de óbitos futuros, né, o que estatisticamente faz sentido, mas está prevendo quantos óbitos, quantas pessoas vão morrer de coronavírus daqui para frente, baseado no número de internações da semana anterior, mas não está prevendo os impactos que as suas decisões podem ter na vida das pessoas, na economia, ainda mais com esse abre e fecha. Um monte de empreendedores mandando mensagens para mim hoje desesperados, principalmente na região da Serra e da Fronteira Gaúcha, em virtude dessas decisões. Municípios pequenos na Serra Gaúcha que não tiveram um único caso de coronavírus, não tiveram nenhum único caso, agora estão com bandeira vermelha, ou seja, obrigando a fechar tudo o que não for considerado essencial pelo governo. E aí também, né, infelizmente, tem todo um debate político no qual não quero entrar, não gostaria de entrar, mas existe também um debate ideológico muito falso, né, de oposição de economia e saúde. Na verdade, as duas coisas, todas elas, tanto a defesa de saúde pública decente, como de uma economia que possa rodar com segurança,
todas essas duas coisas, ambas as coisas, visam proteger a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, a busca pela felicidade individual que as pessoas têm. Não dá para ficar sentado em Porto Alegre, num gabinete, né, ganhando do salário público, ou em Brasília, onde quer que seja, né, tá na burocracia, não conhecer a vida real, muitas vezes, do dia a dia, do empreendedor, do trabalhador, e decidir por ele, sem saber das implicações, só porque há esse preconceito de que, não, quem está se preocupando com a economia só quer saber de lucro, só quer saber de ganhar dinheiro. Por favor, quantas pessoas realmente têm condições de ficar durante todo esse período em casa, como está sendo propalado por muitos? Não é possível, não é possível. O próprio governo quebra, porque o governo depende de recursos que vêm da onde? Só da iniciativa privada, não vem de nenhum outro lugar, não existe fábrica de dinheiro. Existe, mas quando se cria, quando se imprime dinheiro, quando o governo faz, gera inflação, e quem paga a inflação sabe quem é? Você que trabalha, você que dá duro lá no dia a dia. Não tem outra saída. Então essa indignação do cidadão que trabalha no dia a dia, com essa constante mudança de rumos para cá e para lá, seja no Rio Grande do Sul, seja em outros estados, eu sei que muitas pessoas me acompanham em outros estados, isso aí está deixando cada vez mais gente incomodada, né? Pressionada a querer fazer alguma coisa. Já faz mais de 90 dias que nós estamos nessa, e infelizmente os rumos muitas vezes estão indo no sentido oposto. Então a gente precisa se mobilizar. Parabéns a todos aqueles que se mobilizaram, principalmente, né, lá na região de Santa Maria, na de Uruguaiana, mas também de Santo Ângelo e da Serra, que não foram contemplados hoje pela planilha, né? Ficou bem claro, não é o governador que decide, é a planilha que decide, né? Não foram contemplados pela planilha, mas parabéns à mobilização de todos, porque é importante que todos estejam muito por dentro do que está acontecendo lá no Piratini, em Porto Alegre, lá no centro administrativo, para pressionar os representantes políticos, porque o governador Eduardo Leite foi eleito para governar. Ele foi eleito para decidir. Quem decide não é a planilha, governador. Quem decide é Vossa Excelência. Quem decide sou eu aqui como deputado estadual, deputado federal, quando eu estou no plenário, eu recebo as melhores análises técnicas possíveis por conta da nossa assessoria extremamente qualificada do Partido Novo aqui. E eu tenho convicção que o senhor está buscando se cercar das melhores pessoas possíveis, né, nesse momento em que nós precisamos enfrentar essa pandemia. Mas quem decide é o senhor. Quem decide são os prefeitos também no nível municipal. Eles representam pessoas que estão... Esse é outro erro, achar que as pessoas lá na ponta querem o mal para si próprias. Eu ouso dizer que é o inverso. Justamente o empreendedor, o dono daquela lojinha que quer atender bem o seu cliente, que quer ver ele voltar, que quer garantir o emprego dos seus funcionários, que quer garantir a sua própria renda, que quer garantir que o seu negócio possa prosperar. Esse é o primeiro de todos os brasileiros. Esse empreendedor e os seus trabalhadores são os primeiros de todos os brasileiros a tomar as precauções, porque eles querem que os clientes continuem vindo. É tão difícil para quem está na política ou na burocracia entender isso? Não deveria, porque na época da eleição todo mundo entra nos comércios, vai conversar, pede voto e tal, quer o voto, quer inclusive o dinheiro das doações, faz parte daquelas pessoas que estão no dia a dia da economia. Então na pandemia é a mesma coisa. Essas pessoas, elas estão desesperadas para trabalhar, mas estão desesperadas para trabalhar com segurança. Ou vocês acham que alguém abre a sua lojinha lá querendo que o coronavírus, né, acabe infectando outras pessoas? É claro que não. Eles querem manter o seu negócio, querem que as coisas possam, né, pelo menos sobreviver, porque muitos negócios já fecharam nesse meio tempo. Aqui é mais um apelo, quase um desabafo, né, para que haja mais bom senso nessas decisões. Eu não quero ofender ninguém, não quero agredir ninguém. Eu sei que está todo mundo por aqui, está todo mundo num nervosismo enorme. É uma responsabilidade que recai sobre os ombros de qualquer gestor público, recai sobre os meus ombros também essa
essa responsabilidade no dia a dia. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, nós estamos em processo agora de votação lá no plenário, votação remota, estou aqui no gabinete, cada votação, cada voto que a gente dá, a gente avalia com cuidado, vê a análise técnica, mas a decisão, no final das contas, é minha. E claro, é minha, mas eu ouço muito as outras pessoas que estão em volta, ouço o que acontece nas redes sociais, ouço as pessoas que são minhas conselheiras, ouço pessoas que votaram em mim, enfim. Então, o governo hoje do estado do Rio Grande do Sul, né, é feito por uma planilha, espero que volte a estar nas mãos do governador Eduardo Leite, né, essa planilha, eu vou mais uma vez dizer, né, é muito bem montada, pelo menos pelos números que a gente vê por muitos profissionais, mas ao mesmo tempo, apesar de bem montado, há muitas deficiências, muitas falhas, muitas coisas que não podem ser comprovadas porque a vida real é diferente de uma planilha de Excel. As pessoas não vivem dentro de um software, não estão dentro de uma planilha de Excel. E o que a planilha, para tentar explicar um pouco mais para vocês, o que ela avalia em 2 parâmetros, basicamente. Quero agradecer ao Frederico Cosentino, também lá da bancada do Novo, da Assembleia Legislativa, que acabou de explicar mais alguns pontos, justamente também abrangendo as mudanças que foram feitas na semana passada. A planilha trata basicamente do avanço da doença, como a doença está avançando em determinadas regiões e na capacidade de atendimento. E aí são 10, 11 indicadores diferentes, né? Só que todos eles, obviamente, porque estatística é assim, planilhas de Excel são feitas assim, são compostos por todos os indicadores por números que são decididos arbitrariamente. Claro que existe ciência por trás, claro que existe a busca de encontrar os melhores resultados finais, mas uma planilha jamais vai deixar de ser uma planilha. Não é a vida real. Ela deve servir como guia, não como lei. Para lei existe legislador, não como decisão de política pública final. Para isso existe um governador que faz a decisão. E para vocês terem uma ideia também do que faz essa planilha, é o seguinte: a média ponderada, né, de todos os fatores que fazem parte da planilha, a média ponderada pode ir de 0 até 3, tá? De 0 a 0,49 é bandeira amarela. De 0,5 até 1,49 é bandeira laranja. De 1,5, se eu não me engano agora, de 1,5 até 2,49, bandeira vermelha. A partir de 2,5, bandeira preta, tá? E aí até bater no topo. Isso aqui acontece quando o município sai de 1,49 para 1,50 e imediatamente muda de bandeira laranja para bandeira vermelha. E imediatamente muitos comércios que abriram durante 2 semanas, se prepararam para isso, precisam ser fechados. Não tem nenhum tipo de preparo, devia dar, sei lá, uns dias, uma semana, para mobilizar inclusive a iniciativa privada que está muito preocupado para comprar mais leitos, pressionar mais o governo federal para mandar os recursos que devem ser encaminhados para a Secretaria de Estado de Saúde. Não se pode tomar decisão desse jeito e não se pode tampouco fazer mudanças tão em cima da hora. Então, essa é a minha fala. Não sei se eu esqueci alguma coisa, até vou dar uma olhada aqui no meu WhatsApp, que tinha pedido para algumas pessoas me lembrarem se eu tinha mais alguma coisa para dizer que não tinha sido dito. E acho que, em geral, é isso aí. Eu acho só que a gente precisa incentivar cada vez mais a conversa com os administradores municipais, com os prefeitos, com quem está lá na ponta, né? Se a gente não prestar atenção no que os prefeitos estão fazendo, ouvi-los, não só dá prazo de recurso, governador. Prazo de recurso é dizer, olha, eu tô certo, mas dá uma olhadinha aí se tem alguma coisa errada que eu vou tentar reavaliar. Não é por aí. A gente tem que realmente ver qual é a necessidade local, como esses prefeitos estão se preparando, porque senão o que vai acontecer? Quando se estabelece a tecnocracia, né, que não é democracia, nem é ciência, é simplesmente um corpo técnico que decide pelo governador, decide pelos prefeitos, decide pela sociedade. Quando a tecnocracia ela toma conta, os incentivos para os administradores municipais qual vai ser?
vai ser de preencher melhor as tabelas, vai ser de ir atrás dos números, de eventualmente ver se não tem uma manipulação, e inclusive já me passaram erros grosseiros de alguns dados, né? Pelo menos assim me disse um prefeito que eu entrevistei, não quero dar a palavra, com quem eu conversei há pouco, não quero dar a palavra dele como a palavra final, mas nele eu confio bastante, disse que tem alguns erros aí, ele foi atrás de cada dadozinho da tabela para tentar corrigir. Então vocês imaginam, o prefeito municipal agora vai se preocupar em olhar os dados da planilha do Excel, porque claro que ele tem a pressão local, tem a pressão de todo mundo que está lá querendo que a vida possa seguir com todos os cuidados, né? Com todas as precauções, mas que ela possa seguir. Então o prefeito está preocupado agora em preencher a tabela e vai ficar em cima da planilha olhando, correndo o risco de dar mais atenção para uma planilha de Excel do que para os doentes do Covid. É isso que acontece quando uma tecnocracia se instala, né? Então, mais uma vez, assim, o trabalho está sendo feito das bandeiras, lá no início, inclusive, por várias vezes, e vou dizer mais uma vez, é um trabalho importante para servir como guia. Que bom que está sendo feito. Não vou dizer que não é bom, pelo contrário, que bom que está sendo feito. Acho que todos os estados têm que ter uma forma de conduzir essa pandemia com o maior número de dados científicos possíveis. Agora, não dá para substituir uma planilha pela capacidade decisória de um governador do estado ou de um prefeito ou de um administrador municipal. E não pode, e aí fica também para os procuradores e para os promotores, né? Não pode também aqueles que estão acostumados, né, com o dia a dia da lida como operadores de direito, né, achar que nessa situação excepcional o governo do estado está 100% certo, né, a planilha é perfeita, a planilha é maravilhosa, ela precisa ser implementada e os governadores que sigam, senão nós vamos botá-los na cadeia. É preciso ser razoável, né? Então, mais uma vez, minha solidariedade a todos aqueles que, em primeiro lugar, né, perderam entes queridos nessa pandemia. Felizmente, no estado do Rio Grande do Sul, uma situação menos calamitosa do que em muitos outros estados do país. Então, em primeiro lugar, né, a cada uma, nem vou falar em números, eu quero realmente dizer a cada uma das vítimas do coronavírus e, claro, das pessoas que a sobrevivem, né, as pessoas que estão enlutadas, a minha profunda solidariedade, também minha profunda solidariedade com todos aqueles que por outras causas estão enfrentando o problema de saúde, até mesmo porque está mais difícil acessar hospitais, está mais difícil obter atendimentos, há muitas mortes por outras causas também acontecendo nesse período, que não são lembrados. Também quero me solidarizar com todos aqueles que perderam por falta de atendimento em anos passados, por falta de vagas em UTI e que não foram lembrados por políticos no ano passado, no ano retrasado. Todos que perderam suas vidas, os familiares de todas essas pessoas também, a minha solidariedade, porque no ano passado, no ano retrasado, parece que a maior parte dos políticos hoje estão muito preocupados com o coronavírus, não estava nem aí com o sistema de saúde. Né? Minha solidariedade com todos os médicos, com todos os enfermeiros, com todos os profissionais da área de saúde, todos aqueles que estão lá na ponta enfrentando como verdadeiros guerreiros essa batalha, né? Com pouco material muitas vezes, com pouca atenção do poder público como deveria ser. Então solidariedade para todos esses. Solidariedade também para todos os que perderam seus empregos, para aqueles que estão nesse momento enfrentando a situação horrível do desemprego, de ter que eventualmente depender de R$600 do governo, que é muito pouco dinheiro, e que vai ter que ser pago depois por todos nós, e isso infelizmente é necessário nesse momento de pandemia. Então minha solidariedade para todos aqueles que perderam seus empregos, minha solidariedade para todos aqueles que entraram em desespero, principalmente os familiares dessas pessoas, porque já há registros, não relatos, de muitos suicídios por conta disso, o que é algo extremamente triste e acompanha toda a crise econômica, e nós estamos numa crise econômica. E claro, também minha solidariedade a todo empreendedor que está conseguindo manter os seus negócios, apesar de cada dia ser um novo dia, sem muita definição, com muita bateção de cabeça, principalmente no setor público, onde deveriam estar os verdadeiros líderes para levar a nossa nação à frente nesse período de pandemia. Então, eu quero, assim, me solidarizar no fundo, com cada um dos brasileiros, com cada um dos gaúchos, com todos vocês que estão acompanhando, dizer para o pessoal da Serra e da região da fronteira, lá de Uruguaiana, de Caxias, de Bento, que nós vamos continuar trabalhando para que isso aqui, essa planilha, seja um guia, mas não seja lei, né, já não seja governado por essa planilha. Quero mandar meu abraço
para os deputados estaduais lá do Rio Grande do Sul do Novo, o Giuseppe Riesgo e o Fábio Ossman, estão fazendo excelente trabalho justamente nessa linha, e também para os demais representantes em nome do Hernani Polo, que tem um fórum de desenvolvimento montado com os empreendedores do Rio Grande do Sul para debater como sair dessa pandemia, evitando o colapso social e econômico, garantindo emprego das pessoas e defendendo a vida, né? E claro, também eu quero deixar aqui para o vereador Felipe Camozato, lá de Porto Alegre, que também está fazendo um trabalho exemplar, e com ele todos os demais vereadores estão se preocupando muito para evitar que em Porto Alegre, mais uma vez, haja um retrocesso. Aliás, lá um capítulo à parte, né? O prefeito, inclusive, agora decidiu fechar negócios de acordo com o seu faturamento. Até determinado faturamento o negócio pode funcionar, acima daquele faturamento não pode mais. Um absurdo total, porque tem empresa que fatura muito e que não tem muito movimento de pessoas, né, movimento físico, e outras que faturam um pouco, mas podem gerar aglomerações. Sim, algo completamente desarrazoado também, mas sem querer entrar em embate aqui, apesar do título provocativo, e não podia ser diferente, tanto para o prefeito de Porto Alegre como para o governador do estado. Eu quero desejar bom trabalho, que possam revisar as atitudes equivocadas, aquelas que estão sendo trazidas à luz, principalmente pelos seus eleitores, principalmente pelas pessoas que votaram em vocês ou que não votaram em vocês, que estão preocupados com a vida, que estão preocupados com a vida em todos os sentidos, tanto no sentido estrito, tanto no sentido da vida ou morte que o coronavírus pode representar, e por isso que nós temos que tomar todas as precauções, como também no sentido mais amplo, né, as suas próprias vidas. Nós não podemos ter um esquema desse, né, minha planilha, tua vida, né, minha planilha decide o que vai acontecer na tua vida. Não, nós precisamos ter uma atuação focada em dados, baseado como guia no que a ciência puder nos trazer, mas também com muito diálogo e com muita capacidade de decisão. Portanto, sim, sem me alongar muito mais e sem criar atritos desnecessários, eu quero aqui mais uma vez desejar bom trabalho para todos que estão no setor público. Revisem aquelas posturas que estão demandadas pela população como posturas que precisam ser revisadas, né? Parabéns por aquelas que são atitudes corretas, e também para todos aqueles que na iniciativa privada carregam no lombo, né, o peso do Estado, o peso da máquina pública, que muitas vezes é fundamental para que a gente possa viver em sociedade, a começar pela segurança pública, mas outras tantas é só peso morto, né? Tanto estatal que tinha que ser privatizado, tanto penduricalho, tanto desperdício de dinheiro aí afora, né? Esses verdadeiros heróis do Brasil, os empreendedores, os representantes da iniciativa privada, a eles, né, a todos os trabalhadores, o meu mais profundo respeito, né, minha mais profunda admiração, e também o meu desejo de que a gente passe o quanto antes por essa situação tão grave de calamidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aqui de Brasília, e espero que no Rio Grande do Sul, em breve, as coisas possam também se normalizar, assim como no resto de todo o Brasil. Com serenidade e com responsabilidade nós vamos passar por essa, e também com muito diálogo e muita solidariedade. Se você não fez doação esse mês ainda, se sobrou um dinheirinho, se tem condição, eu todo mês também estou fazendo. Importante a gente demonstrar solidariedade, caridade com o nosso próximo, com as pessoas que mais estão precisando. Afinal de contas, nós temos nesse mundo também essa função muito nobre, né, de ir podendo dar condições para o nosso próximo, para o outro cidadão que está passando por uma condição pior do que a nossa, dar para ele algum conforto nesse momento tão difícil, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e uma excelente terça, né? Terça à noite para cada um de vocês. Valeu!